Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 53 do 8º ano. E o assunto é período regencial, rebeliões regenciais, aula 1. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: identificar as 5 principais rebeliões e sua localização no período regencial. Descrever aspectos da cabanagem sobre a localização, a composição e o contexto da população, os objetivos dos cabanos e fazendeiros, o processo de rebelião, a ação do governo e as razões da derrota. Explicar acerca da Guerra dos Farrapos, sobre os motivos, processo do conflito, ação do governo, com ênfase no Tratado de Ponche Verde. Antes de mais nada, separe seus materiais para a aula de hoje: livro, caderno de história, lápis, caneta e borracha, para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade ao final dessa aula. Agora sim, vamos continuar ou começar essa aula de fato. No período regencial ocorreram várias agitações de rua, revoltas escravas e rebeliões de ordem republicana. Essas manifestações nas províncias do Império estavam relacionadas ao quê? Ao alto custo de vida das cidades brasileiras, ao escravismo, ao autoritarismo dos regentes. Então, dispostos a mudar essa situação, pobres e ricos, peões e fazendeiros, indígenas, mestiços, negros e brancos, eles se unem para combater o governo central que tinha por sede o Rio de Janeiro. Mas enquanto as elites provinciais lutavam pela autonomia das províncias, os oprimidos trabalhavam por liberdade e uma vida melhor. As principais rebeliões desse período foram a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, Sabinada e também a Balaiada. Observem no mapa mais ou menos a região de cada uma delas. Nós temos os Farrapos aqui ao sul, nós temos lá em Salvador Malês e Sabinada, nós temos em laranja a Balaiada, nós temos aqui nesse verdinho na região do Grão-Pará, que vocês já vão identificar quais os estados que compunham a região, a cabanagem. Muito bem! Na aula de hoje nós estudaremos sobre 2 desses movimentos, a cabanagem em primeiro lugar e a Guerra dos Farrapos. Então vamos lá. Cabanagem, ela acontece no Grão-Pará. O Grão-Pará ele é formado pelos atuais estados do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e também Amazonas. A população do Grão-Pará ela era formada por cerca de 120 mil habitantes. Desses, 35% eram mestiços, 27,5% índios, 25% negros e apenas 12,5% brancos. Muito bem, qual é o contexto dessa revolta? A maioria deles eram muito pobres, a maioria da população. Viviam da pesca, da exploração da madeira, castanha do Pará, cacau, baunilha e ervas medicinais, ou as drogas do sertão. Trabalhavam em regime de escravidão e por baixíssimos salários. Eles moravam em cabanas erguidas sobre estacas às margens dos rios. Por isso que eles eram chamados os cabanos. Os cabanos, então, tinham por objetivo terras para plantar e ainda o fim da escravidão. Afinal, a maioria deles eram de mestiços, negros, enfim. Já os fazendeiros, eles queriam escolher o presidente da província que era imposto pelo governo central. Nesse sentido, eles vão unir forças contra o governo central. Ricos e pobres do Grão-Pará ocuparam Belém, que era até então a capital da província. Colocaram no poder o fazendeiro Félix Clemente e tanto esse líder e o que o sucedeu traíram o movimento. Não lutaram de fato por esse povo que o colocou lá. Então, Cabanos, sob a liderança de Eduardo Angelim, continuaram lutando e reconquistaram Belém.
onde proclamaram uma república em agosto de 1835. Qual foi a ação do governo central para combater esse movimento, que durou de 1835 a 1840? O governo central ele não aceita essa República dos Cabanos e no mês de maio de 1836 envia ao Grão-Pará uma poderosa força militar que foi apoiada por navios e mercenários estrangeiros. Os cabanos resistiram até 1840, mas não conseguiram impedir a tomada de Belém pelas forças imperiais, que nesse momento eram mais numerosas e ainda eram muito mais bem armadas. A repressão à cabanagem ela foi muito brutal. Estima-se que as forças do governo acabaram matando cerca de 40% da população do Grão-Pará, para vocês terem uma ideia. Como visto anteriormente, os cabanos conquistaram o poder, mas não conseguiram conservá-lo. As razões da derrota da cabanagem seriam as divergências que haviam entre os líderes do movimento e também a superioridade bélica de armamento mesmo das tropas imperiais que reprimiram a cabanagem. Agora vamos conhecer mais sobre a Guerra dos Farrapos, que teve como palco Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nosso estado, cujos motivos eram o preço do charque e a ação do presidente de província. Então vamos caracterizar cada um desses motivos. Primeiro, a questão do preço do charque. Na época, a base da economia da província de São Pedro do Rio Grande, atual Rio Grande do Sul, era a criação de gado e a produção de couro, sebo, graxa e também o charque, que é essa carne seca, carne salgada, que já falamos em aulas anteriores. Esses produtos gaúchos, eles eram vendidos principalmente para outras regiões, outras províncias brasileiras e destinavam-se sobretudo ao mercado interno, ou seja, de dentro do Brasil. Fazendeiros gaúchos reclamavam de altos impostos cobrados pela entrada de seus produtos em outras províncias e também pela concorrência desleal do charque uruguaio e argentino. É porque o charque desses locais chegavam a ser mais barato que o charque do gaúcho, de dentro do Brasil. Isso era injusto por conta dessa questão dos impostos. Para os rio-grandenses, os presidentes de província, nomeados pelo governo central, não atendiam aos interesses da província rio-grandense ali. Desta forma, os gaúchos diziam não suportar mais a opressão da corte sobre o Rio Grande do Sul. Então, não queriam mais ser governados por homens enviados do Rio de Janeiro, mas sim por pessoas dali. No dia 20 de julho de 1835, rio-grandenses chamados de farroupilhas se revoltaram contra o governo e, sob o comando de um cara chamado Bento Gonçalves, conquistam Porto Alegre, obrigando o presidente da província a fugir. Em 1836, farroupilhas proclamaram a República Rio-Grandense, com sede na vila do Piratini. Só uma questão. Antes se acreditava que o termo farroupilha devia-se ao fato dos soldados rebeldes serem pobres e mal vestidos, esfarrapados. Porém, hoje, acredita-se que o nome farroupilha deriva de um grupo político republicano que foi estabelecido na época lá no Rio de Janeiro. Sobre a República Juliana, formada aqui em Santa Catarina. Em 1839, os líderes General Davi Canabarro e o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, o que eles fizeram? Conquistaram Laguna, em Santa Catarina, e lá, com a ajuda dos lagunenses, proclamaram a República Juliana. Garibaldi usou uma tática de guerra interessante para surpreender as forças do governo. O que ele fez? Como os portos rio-grandenses estavam ocupados por navios do Império,
ele e seus soldados construíram e transportaram seus navios por terra. Carretas tocadas por bois desde Porto Alegre até Laguna, em Santa Catarina. Com isso, os farroupilhas surpreenderam e venceram as forças do governo estacionadas no litoral catarinense. Ainda é importante destacar, você sabia, já ouviu falar sobre Anita Garibaldi? Ela tinha origem humilde, nasceu em 1821 em Morrinhos, próximo de Laguna, Santa Catarina. Com 15 anos, ela exercia a profissão de costureira, casou-se e viveu com seu marido até conhecer o tal revolucionário Giuseppe Garibaldi, pelo qual se apaixonou imediatamente. Ela fugiu de casa para viver ao lado dele. Na época, ele estava refugiado aqui no Brasil e lutava ao lado dos farroupilhas. No Brasil, a Anita, ela lutou pela República, mas lá na Itália, ela lutou pela unificação do país. Lembrem-se que Giuseppe Garibaldi foi, sim, um dos líderes. Criou-se uma verdadeira lenda em torno do nome da Anita Garibaldi e há quem considere ela como a Joana d'Arc do Brasil. Aqui até coloquei uma imagem de Anita Garibaldi. Talvez muitos até já ouviram falar, nome de rua, enfim, mas não sabem quem de fato ela foi. No ano de 1842, o Império envia para o sul 12 mil soldados comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Já ouviram falar esse nome com certeza. E o objetivo era combater os farroupilhas. As lutas elas prosseguiram por cerca de 3 anos e Caxias teve que negociar com os rebeldes e no ano de 1845 as partes assinaram o Tratado de Ponte Verde, que colocou fim à guerra e é conhecido como Paz Honrosa, mas vamos entender o que ele definiu. Os rio-grandenses podiam escolher o presidente de província. O charque estrangeiro passaram a pagar 25% a mais de impostos nos portos brasileiros para que o charque rio-grandense tivesse essa possibilidade de disputar mercado. Os comandantes farroupilhas passaram para o exército brasileiro com os mesmos postos que eles ocupavam ali nas tropas dos rebeldes. E o governo libertava os escravos que lutaram nas tropas farroupilhas. Em troca dessas vantagens, os rebeldes mantiveram o Sul integrado ao Brasil, senão poderia até haver outro país. Na próxima aula, continuaremos a estudar sobre as rebeliões regenciais, as outras 3, Sabinada, Balaiada e Revolta dos Malês, que faltaram ainda. Então, façam atividade referente a esse assunto com o propósito de revisar tudo isso que foi falado agora, mas também fixar algumas informações. Bons estudos a todos. Até a próxima aula. Um abraço e tchau!